Bom dia! Vamos ao nosso versículo hoje? Está lá em 1 Coríntios 6:19, só a primeira parte. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Pois é, nosso corpo é santuário do Espírito Santo, né? E o que a gente tem feito para realmente ter um corpo saudável? Eu tô falando esse versículo e tô, ouvindo, né? Deus já falou comigo, né? Quando eu comecei a estudar. Por quê? Nós precisamos ter cuidado e são alguns cuidados necessários e que, infelizmente, eu mesmo já vi aqui alguns pontos que eu preciso melhorar e muito. Então, eu tô trazendo aqui para vocês e espero que cada um venha refletir nos pontos que precisa melhorar. Às vezes são todos, às vezes não é nenhum e parabéns por isso. Mas o importante é a gente lembrar, né, sempre, nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, então a gente precisa ter um cuidado especial, a gente precisa olhar para isso de uma forma carinhosa e amorosa. Vamos lá. Primeiro ponto, nós temos que olhar para a nossa alimentação, né? Nós precisamos ingerir alimentos que nos nutrem. E, infelizmente, hoje as coisas são muito fáceis, só que, ao mesmo tempo, os alimentos também estão muito industrializados e isso faz com que o nosso corpo entre em guerra por muito tempo. Ao invés de, vamos colocar, a gente ter alimentos que vai justamente ajudar a nos nutrir, né, ajudar a trazer os nutrientes, a gente coloca algo que não é tão saudável assim e nosso corpo ele fica trabalhando o tempo todo, que é como fosse inimigos que estão lá dentro dele. Então a gente precisa, né, olhar para isso. Eu escolho para a minha vida, né, ter um balancear. Então, eu preciso olhar para ter nutrientes bons, mas ao mesmo tempo eu também não deixo de colocar alguns alimentos, como glúten, açúcar, que tem algumas pessoas que escolhem tirar tudo. E eu acho até legal, mas eu, Crisley, né, prefiro ter o balanceamento disso. E veja o que fica melhor aí para você. Outro ponto é o descanso. Nós precisamos olhar com forma mais carinhosa para o nosso descanso, o dormir, né? A gente precisa dormir bem porque tem hormônios que são feitos justamente quando a gente está dormindo. E quando a gente não tem um sono bom, esses hormônios eles ficam desequilibrados e isso está errado. A gente fica cansado, a gente não tem o resguardo certo, né, do nosso corpo. Então, olhe para o teu sono, né? Se você não está dormindo direito, verifique o que você pode fazer. Sair da tela em 2 horas antes de dormir, isso é importante. E tem várias outras dicas, né, que você pode pegar e na internet está cheio de dica aí. Então, olhe para isso. Outro ponto é a atividade física. Nosso corpo precisa de atividade física, o nosso músculo precisa ser trabalhado, né? Então, verificar aí ou caminhar, algo para que você possa fazer para que realmente você traga movimentação para o seu corpo e você vai ver o quanto isso vai te ajudar. E outro ponto importantíssimo é ter tempo para você. Tempo para você respirar, tempo para você parar um pouquinho, né? Lembre-se, você é a pessoa mais importante que existe na face da Terra. E quantos de nós, né, a gente não tem tempo pra gente? A gente não para olhar dentro da gente, para saber o que realmente a gente está sentindo, para respirar de forma realmente, né, ali fazer aquela respiração e lembrar, tô vivo, tô viva, né? Eu sou realmente importante. E essa respiração para que você possa saber o quanto você é importante. E lembrando, a respiração sendo bem feita, a gente leva oxigênio para o nosso cérebro, para o nosso corpo. E isso a gente está alimentando de forma saudável, né, a nossa mente. Então, olhe também para isso. Então, hoje, pare um pouquinho. Reveja, se for o caso, o vídeo mais de uma vez e verifique quais são os pontos que você precisa melhorar, quais são os pontos que você tem deixado de lado. Mas lembre-se sempre,
Nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente precisa cuidar dele. E quando a gente olha para essas partes, a gente vai estar melhor. E quando a gente está melhor, a gente consegue se conectar mais com Deus. E quando a gente se conecta mais com Deus, lembre-se, toda vez que eu estou mais próximo de Deus, as coisas externas, elas não vão me perturbar. As coisas externas, elas simplesmente vão acontecer. Mas eu vou estar feliz e vou estar forte, porque eu sei que eu estou junto de Deus. Eu sei que meu corpo está forte. E é dessa forma. Então, olhe para isso. Tenham todos um lindo e abençoado dia. Até amanhã.